Olá, senhoras e senhores, é um prazer estar com vocês aqui em mais um programa Prova Final. Essa aqui é uma parceria da TV Justiça com a rede LFG e hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho. Eu sou o professor André Luiz Paes de Almeida e o tema que nós temos para falar hoje é um tema extremamente interessante para vocês. Não só para vocês que querem prestar OAB, o concurso público, mas você também que é empregador e quer saber como tratar o contrato do seu empregado. Ou para você mesmo que é empregado e quer saber como ser tratado nesse contrato de trabalho. Portanto, doutores, o nosso tema do dia hoje é contratos de trabalho. Como vocês sabem, o nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós trazemos o tema do dia. Falaremos hoje, repito, sobre os contratos de trabalho. Temos um segundo bloco, que é aquele bloco onde vocês vão tirar as dúvidas referentes ao tema do dia. E nós selecionamos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores para dirimir as dúvidas eventuais aí de vocês. E o terceiro e último bloco é o X da questão. Depois, logo em seguida do Pergunte ao Professor, que é esse que eu acabei de falar para vocês, teremos o X da questão. E nesse X da questão é onde eu escolhi 2 questões aí que já caíram do exame da OAB, para que a gente possa entender como que o tema é aplicado nos exames para aptidão da advocacia. Portanto, doutores, você que, repito, é examinando e quer saber como prestar uma boa prova para se tornar advogado, você que é concursando, por que não, e quer saber também como se aprimorar para prestar um concurso público. E você que é empregado e que é empregador e quer saber efetivamente como lidar com o contrato de trabalho. É só me aguardar um pouquinho, porque eu volto agora, logo em seguida, para trazer um tema de extrema relevância, não só para as provas, mas para o cotidiano, para as rotinas trabalhistas. Até já, voltamos já. Estamos de volta, como prometido, para trazer hoje o primeiro bloco do nosso programa, que é o tema do dia. Doutores, hoje no tema do dia, nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante. E repito, não só relevante para você que quer prestar concurso público, ou exame de ordem especificamente, mas também para você que quer saber como tratar as relações de trabalho. A relação de emprego de um modo geral. E por isso nós vamos falar hoje sobre contratos de trabalho. O que são os contratos de trabalho? Bom, os contratos de trabalho são os pactos feitos entre empregados e empregadores que certamente servem para ajustar a forma contratada, a forma de efetiva prestação de serviço. Como essa prestação de serviço ocorrerá? Nós temos, na verdade, doutores, 2 teorias para tratar sobre os contratos. Existe uma teoria que é a teoria chamada anticontratualista e a teoria contratualista do vínculo de emprego. O que é essa teoria anticontratualista? A teoria anticontratualista, o próprio nome já denota, né? É aquela teoria que não entende que exista contrato de trabalho. A teoria entende que o empregador pactua, ou melhor, impõe suas condições, e o empregado simplesmente adere a essa. A segunda teoria, a teoria contratualista, é a teoria do pacto. Ou seja, é a teoria de que existe contrato de trabalho, sim. Sem dúvida nenhuma, essa é a teoria prevalecente. E acho que tem que ser a teoria prevalecente, vocês concordam? Porque veja só, eu não tenho como falar que é um empregador que impõe condições. E aí você vai me falar, me desculpe, professor André, me desculpe, mas é o empregador sim que impõe as condições de trabalho. Não, não é não. Não é não. O que acontece é que o empregador, pelo seu poder mais forte, pelo seu poder de direção, pelo seu poder financeiro, é a parte mais favorecida no contrato de trabalho. Não há dúvida. E é claro que, via de regra, as condições do contrato normalmente são estabelecidas por ele. Mas, doutores, nós não podemos discutir que o empregado não possa pactuar isso, discutir essas questões. Ora, o empregado não pode pedir um salário melhor? Ora, doutores, o empregado não pode discutir se quer viajar ou não, se quer fazer hora extra ou não? Claro que pode, é óbvio que ele pode. E, portanto, a teoria contratualista é a teoria prevalecente e ela tem que ser a teoria prevalecente mesmo. Não tem como ela não ser a teoria prevalecente. Esta teoria contratualista deve prevalecer. O que acontece é, os contratos de trabalho estão descritos no artigo 443 da CLT.
e aqui eu quero uma atenção especial de vocês. O artigo 443 da CLT fala que o contrato de trabalho pode ser feito de maneira verbal ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Primeira coisa, a CLT é clara, o contrato de trabalho pode ser verbal ou escrito. E aí eu faço uma pergunta a vocês. A partir do momento em que eu anoto a carteira profissional do meu empregado, em que eu registro a carteira do meu empregado, anoto o contrato de trabalho dele, escrevo o contrato na sua carteira de trabalho e previdência social. A partir do momento da anotação da CTPS do empregado, o contrato ainda pode ser verbal? Ou a partir do momento que eu anotei o contrato, que eu escrevi o contrato passou a ser escrito? Pô, André, pelo amor de Deus, cara. O que é isso? É claro que você escreveu na carteira de trabalho, o contrato é escrito. Prestem atenção nisso. Tecnicamente falando, falar em empregado registrado é um pleonasmo. Todo empregado tem que ser registrado. O que o atual governo, o que os antigos governos sempre brigam é com a informalidade na relação de emprego. É a obrigatoriedade do empregado ser registrado. O empregado tem que ter a carteira de trabalho anotada. Ora, doutores, quando a CLT estava prevendo a possibilidade do contrato verbal, ela não estava querendo dizer, empregador não precisa anotar a carteira de trabalho dele, não precisa escrever na carteira de trabalho o contrato. Claro que não, porque se assim fosse, a CLT mesmo estaria prevendo o ilícito. Óbvio que não. A CLT não poderia prever o ilícito. A CLT não poderia prever, quando fala que o contrato pode ser verbal, ela não está querendo dizer, não precisa registrar. Não existe isso, pelo amor de Deus. O que acontece é, a anotação na carteira de trabalho do empregado é prova de contrato. Ponto. Eu não sei se esse contrato é escrito ou é verbal. Eu sei que eu tenho contrato de trabalho. Eu tenho a minha carteira de trabalho e previdência social anotada, eu tenho contrato de trabalho. Repito, eu não sei se esse contrato é escrito ou se este contrato é verbal. Se além da anotação da carteira de trabalho eu tiver um termo escrito, eu tenho um contrato escrito. Se tiver só a anotação da carteira de trabalho, esse contrato é verbal. Agora, temos uma outra coisa importante. A regra dos contratos de trabalho é que eles sejam feitos por prazo indeterminado. Se eu perguntar para você que está me assistindo aí em casa, que trabalha, que é empregado, quando que termina o seu contrato, 90% de vocês que estão me vendo aí vão falar, não sei, André, sei lá, eu não sei quando termina, eu não sei sequer o motivo de término desse contrato. Por quê? Porque a regra é que eu pactue meu contrato de trabalho hoje, mas não saiba até quando esse contrato vai durar. Efetivamente é esta a regra dos contratos de trabalho. Doutores, prestem atenção. O que acontece é que o legislador estabeleceu uma exceção. Ou melhor, ele foi obrigado a estabelecer uma exceção. Vou justificar porque eu utilizo essa palavra obrigado logo em seguida. O legislador foi obrigado a estabelecer os contratos excepcionais, que são os chamados contratos por prazo determinado. Aquele contrato que já tem data certa de início, mas também tem data certa de fim. Ué, André, mas por que você está querendo me dizer que esse contrato de trabalho por prazo determinado, o legislador foi obrigado a estabelecê-lo? Ora, doutores, o espírito que o legislador demonstra disso é muito claro. E tem uma razão séria para isso. Este contrato é muito melhor para o empregador do que é para o empregado. É muito melhor para o empregador do que é para o empregado, não tem a menor dúvida. Empregador, se pudesse, faria contrato por prazo determinado atrás de contrato por prazo determinado. Mas eu não quero só que vocês comprem essa minha ideia, eu quero que vocês entendam por que esse contrato é melhor para o empregador do que para o empregado. E raciocina comigo. Se eu tenho efetivamente data certa de início e data certa de fim, empregador precisaria dar aviso prévio para o empregado?